todo brasileiro sabe, ou deveria saber, que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil às margens do Riacho do Ipiranga. Mas o que nem todo mundo sabe é que a independência mesmo só foi ser reconhecida no dia 29 de agosto de 1825, ou seja, praticamente 3 anos depois. E mais, o Brasil teve que pagar um bom valor para poder ter reconhecido a sua independência. E é sobre isso que eu vou falar depois da vinheta. O Grito do Ipiranga marcou um rompimento com Portugal, porém a independência demorou um pouco para sair. Não podemos esquecer que no dia 2 de julho de 1823, os baianos expulsam os portugueses da Bahia, ou seja, os portugueses tentaram entrar no Brasil pela Bahia para tentar retomar o Brasil. Muita gente acha que o Brasil teve uma independência pacífica, sem derramamento de sangue e tudo mais, né? O que não é verdade. O fato é que teve um processo muito longo para o Brasil conseguir sua independência. E tem um complicador. Muita gente acaba esquecendo que Portugal era governado pelo rei Dom João VI, que era pai de Dom Pedro I. Então é uma situação meio complicada mesmo, né? Aliás, a história do Brasil sempre foi uma situação muito complicada e muito particular, né? Mas enfim, apesar de tudo isso, muitos países reconheceram a independência do Brasil nesse meio desse processo. Principalmente os países da América, porque afinal todos eles estavam passando pelo seu processo de independência. Inclusive há um debate entre historiadores de qual teria sido o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, se a Argentina ou os Estados Unidos. Para o nosso vídeo aqui, tanto faz como tanto fez. O que a gente precisa entender é que os países da América acabaram reconhecendo a independência do Brasil e os Estados Unidos não só reconheceram, como também colocaram em prática a doutrina Monroe, que nós já fizemos um vídeo aqui sobre isso, que era a ideia de América para os americanos. Então, para os Estados Unidos era interessante sim reconhecer as independências de todos os países aqui da América Latina. Tá, mas e os países europeus? Bom, aí a coisa é um pouco mais complicada. Temos que lembrar que aqui nós estamos um pouco depois do fim das guerras napoleônicas. Ou seja, a Inglaterra se tornou praticamente a dona do mundo. Os outros países europeus estavam se recuperando da guerra. A própria França mesmo, que apesar de ser um país forte, mesmo nesse momento, acabou ficando para trás da Inglaterra, né? Então, a dona do mundo mesmo, nessa época, era a Inglaterra. Então, sendo a Inglaterra a dona do mundo, na verdade, quem deveria reconhecer a independência do Brasil era a Inglaterra. Portugal, na verdade, não apitava mais muita coisa por aqui. Esse é o grande fato. E bem, a Inglaterra tinha seus interesses. Os interesses da Inglaterra nessa época eram praticamente leis, ou seja, a gente tinha que respeitar os interesses ingleses e ponto final. Então a Inglaterra, vendo o que estava acontecendo, resolveu entrar no meio dessa história e propor um acordo entre Brasil e Portugal. Para a Inglaterra, era de interesse que Brasil permanecesse independente e principalmente que deixasse seus portos abertos para os ingleses usarem. Pois afinal, a costa do Brasil toda é no Oceano Atlântico e para a Inglaterra era interessante ter esses portos, poder navegar, parar, enfim, usar como bem entender. Quanto a Portugal, sempre foi um parceiro comercial muito bom da Inglaterra, né? A Inglaterra sempre fez bons negócios com Portugal, claramente Portugal levando a pior, mas sim, sempre foram bons negócios para a Inglaterra. Então, o que a Inglaterra fez? Sentou com os dois e propôs um tratado. No dia 29 de agosto de 1825 é assinado o Tratado do Rio de Janeiro, ou o Tratado da Paz, Amizade e Aliança. Paz e aliança a gente pode até dizer que realmente houve. Agora, amizade, pelo que vai acontecer daqui para frente, vocês vão ver que de amizade não tinha muita coisa não. Portugal finalmente reconhecia a independência do Brasil. Porém, e sempre há um porém nessas situações, né? O Brasil, para conseguir a sua independência, teria que pagar 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. O Brasil não tinha esse dinheiro e ele teve que pegar esse dinheiro emprestado com quem? Claramente com a Inglaterra. A coisa sempre vai melhorando aqui, né? Mas bem, o que era 2 milhões de libras esterlinas para aquela época? É muito difícil a gente entender isso, né? Hoje, eu mesmo também não consigo entender. Então, eu fui atrás de alguns sites, joguei em alguns lugares aí, para entender o que seria esse valor hoje. É muito difícil a gente fazer esses cálculos de um valor X há 200 anos para o que significaria ele hoje. Para o Brasil, esse valor que foi pedido naquela época equivalia a 15% do PIB nacional. Ou seja, se for corrigido os valores, colocando como uma porcentagem do PIB, o Brasil pegou um empréstimo de praticamente 2 trilhões de reais. Hoje em dia, nenhum país, nem o FMI, ninguém aprovaria um empréstimo desse tamanho para um outro país. Mas
Mas na época foi de interesse da Inglaterra emprestar esse valor ao Brasil, porque foi uma maneira de se colocar o Brasil como dependente seu, né? Ou seja, o Brasil se tornava independente de Portugal, mas se tornava dependente da Inglaterra. Para a Inglaterra isso era de muito interesse. Ou seja, o Brasil começa a sua história para valer independente já devendo muito dinheiro para a Inglaterra. E tem mais, em 1825 é quando começa a Guerra da Cisplatina, né? O Brasil vai lutar contra a Argentina por causa da província Cisplatina, ou Uruguai, e tem um vídeo sobre isso no canal já também, e que o Brasil perde essa guerra e perde de maneira magnífica, porque se o Brasil já entra devendo muito para a Inglaterra nesse momento, ele sai da guerra devendo mais e praticamente falido. E isso claramente vai trazer consequências para o que vai acontecer com Dom Pedro I e com o país no futuro, né? Mas antes de eu falar dessas consequências, ainda tem mais alguns acordos nesse tratado, né? Dom João VI exige que ele seja chamado de o Imperador do Brasil. Lembra que eu falei da questão da amizade? Estamos vendo aqui, mas pior, né? Questão familiar. Olha só que família bonita unida essa, né? Havia ainda algumas cláusulas de comércios e tudo mais, claramente sendo favoráveis à Inglaterra e Portugal, o Brasil perdendo também aqui. E para fechar, o Brasil não poderia entrar em contato com as colônias africanas, tá? Isso acabou não acontecendo, o Brasil entrou em contato com eles, principalmente por causa da escravidão, né? Enfim, vamos às consequências. Pegar esse empréstimo e pagar para Portugal foi visto com muito maus olhos por uma boa parte da elite brasileira. Mas como o Brasil tinha acabado de entrar numa guerra, isso acabou sendo meio diluído. Porém, em 1828, com o Brasil perdendo a Guerra da Cisplatina, isso volta com tudo contra Dom Pedro. E não à toa, em 1831, ele abdica, né? Ele tem que sair daqui, porque ele já não tinha mais poder algum, estava sofrendo pressões enormes, então ele abdica para seu filho Dom Pedro II. Bom, esse tratado é um marco oficial da independência do Brasil. De um processo, na verdade, que começa em 1822 e acaba em 1825. E é um marco também para mostrar que o Brasil realmente se torna independente de Portugal, mas acaba se tornando dependente da Inglaterra. Se não como uma colônia, mas economicamente totalmente dependente da Inglaterra. E por fim, né, é o fim de Dom Pedro I. Se ele ganha o status do libertador do Brasil, né, na independência, ele acaba saindo daqui quase expulso, quase quase chutado, indo embora para Portugal, visto como um grande perdedor aqui no Brasil, né. Enfim, a gente termina em alto astral esse vídeo, né. Aliás, a história do Brasil, a gente sempre vai acabar terminando em alto astral na história do Brasil, os vídeos, não tem jeito. Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, mostrem para outras pessoas, que isso ajuda demais aqui a gente no canal, tá bom? E é isso, gente. Valeu. Fui.